Mateus 26, a partir do versículo 26 ao 35. Nessa manhã nós vamos olhar para o texto em duas partes. A primeira parte relacionada com a instituição da Santa Ceia e a segunda parte relacionada com a questão da fidelidade. E com isso nós vamos olhar para o texto e enxergarmos algumas ênfases que o texto nos mostra, vai nos ensinar nesta manhã para a nossa vida cristã. É importante lembrarmos que já entoamos o cântico ao Senhor nesta manhã, ao qual algum dos cânticos aponta já para a soberania de Deus. E eu quero, já de antemão, encorajar você a sempre enxergar, olhar, meditar a respeito da soberania de Deus na sua vida. E eu digo não só na sua vida, mas na vida daqueles que também nos cercam. Seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja até andando na rua. Às vezes andando na rua nós observamos algumas pessoas, muitas vezes, ou tratando o nosso coração, que isso seja uma regra para nós também, que nunca devemos olhar para uma vida que está ao nosso redor e fazer uma certa acepção. Às vezes o nosso coração inclinado para isso. Devemos sempre olhar com os olhos de Deus, com a soberania de Deus. E sempre, sempre, como é o nosso tema nessa manhã, a soberania de Deus, ou seja, a soberania divina, ela é superior à emoção humana. Muitas vezes nós misturamos, fazemos uma mistura desse entendimento. Nós colocamos a nossa emoção em vez de permitir que enxerguemos a soberania de Deus naquela situação. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. O Espírito Santo de Deus, como já foi orado, nos instruindo a respeito disso. A enxergarmos que a soberania divina ela é superior à emoção humana. E a nossa emoção humana, muitas vezes, ela precisa ser tratada. Eu gosto de trazer esse contexto, até numa área que nós trilhamos bastante, que é a área da confrontação. Que nós devemos ser confrontados diariamente nas nossas emoções. E muitas vezes nossas emoções entra a questão do desejo. E um desejo muitas vezes é promovido por uma emoção momentânea, a qual não paramos para olhar, meditar, enxergar a soberania de Deus. E nós vamos ver nessa manhã isso. Mateus, nesse capítulo, ele nos apresenta a instituição da ceia do Senhor, que vamos aprender qual é o sentido da ceia aqui. Porque muitas vezes pessoas não entendem qual é o sentido da ceia. Quando nós olhamos para esse texto, entendemos que aqui há duas situações, a instituição da ceia, e ao mesmo tempo o autor, Jesus, ali junto com os discípulos, vai nos ensinar nos dias de hoje também a questão da fidelidade. Porque há um olhar dos seus discípulos ali, principalmente de um dos discípulos, com a emoção, com o momento que está vivenciando ali. Nós cantamos agora 3 cânticos. E um cântico, às vezes de manhã, gera em nós uma emoção. Emoção essa que nós temos que atribuir à presença do Espírito Santo de Deus em nós. Não só apenas um arrepio ali, mas uma emoção, uma alegria que os cânticos promovem em nós. Nós temos que saber diferenciar isso. E no mundo que vivemos hoje ainda, se você fizer uma análise da sua vida diária, fizer um relatório da sua vida diária, muitas vezes a soberania divina, que é superior à nossa emoção humana, ela está deixada de lado. Nós temos que aprender a viver, a olhar para a soberania de Deus. E o acontecimento aqui da instituição da ceia é fato que é relacionado com a soberania divina. Nós vimos domingo passado que o próprio Jesus
ao reunir os seus discípulos, porque de antemão um dos discípulos chega até Jesus, próximo da Páscoa, e fala: Senhor, onde queres que preparemos a Páscoa? E na soberania do Senhor, ele fala: vá a tal lugar, procure por tal homem, que estará com um cântaro, vá até a casa dele e diga a ele: o Mestre nos enviou aqui. Jesus já tinha tudo isso direcionado pela soberania do Pai. Esses discípulos vão até lá, preparam a ceia. E aí nós vimos semana passada, Jesus usa duas frases apontando a respeito do momento dele. Nós vimos também já em textos anteriores que Jesus está ensinando os seus discípulos a respeito dessa soberania divina. Em 3 anos, alguns historiadores, 3 anos e meio de ministério de Jesus, ensinando a respeito do reino de Deus. A respeito da frase que ele diz: o meu tempo está próximo. Vai, prepare, vamos participar dessa ceia, desse momento, trazendo à memória o que? O Antigo Testamento, Êxodo capítulo 12, em que o Senhor dá ordem a Moisés para que diga ao povo: preparem o último momento, a última Páscoa, porque vai haver a libertação. E aqui nós podemos pensar dessa forma. Jesus está mostrando aos seus discípulos, trazendo essa ideia soberana também, e mostrando: olha, é o último momento que nós estaremos juntos. E aí, numa das frases também ele fala: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Então Jesus vem mostrando aos seus discípulos isso. E no versículo, a partir do versículo 26 agora, que nós vamos ler, nós vamos ver que Jesus promoveu aos seus discípulos, até então podemos dizer assim, eram 12, com um coração extremamente entregue a esse único propósito, de estarem juntos naquele último momento. E podemos dizer também que não eram mais 12, eram 11, porque nós enfatizamos na semana passada a respeito da traição, a respeito do quanto ali na soberania de Deus sabia que um deles o havia traído. Mas mesmo assim a graça maravilhosa do nosso Deus nos mostra o amor dele, até diante desse ato, nos mostra que ele sabia que há soberania, mas nos mostra também a soberba do nosso coração, do coração do homem, da inclinação pecaminosa, de deixar de trocar o mestre, no caso aqui do texto nós vimos, por moedas, ou na linguagem mais contemporânea hoje, por riqueza, ou melhor ainda, por dinheiro, por uma situação tão supérflua desse mundo. A maior riqueza que nós temos, nós sabemos, é o nosso relacionamento com Deus. É podermos olhar como nós ouvimos hoje, o nosso irmão falar logo ali no início, no Salmo capítulo 13 ali, no Salmo 13. Isso não é pecado quando nós vamos diante de Deus com o coração às vezes contrito, aflito, né? E dizemos: Senhor, até quando vou passar por isso? A própria Bíblia nos mostra isso, nos ensina isso, e lemos hoje. Até quando temos essa liberdade para com Deus, esse relacionamento para com Deus, e nos expressarmos dessa forma? E ouvimos isso a respeito de Davi, como nós ouvimos já. E aí nós olhamos agora para esse momento, esse grande privilégio concedido a esses homens. O maior privilégio que eu enxergo hoje, se nós formos pensar, parar realmente para analisar, 11, 12 homens ali, diante do Salvador, diante daquele que está dizendo: eu sou a salvação. Na linguagem de hoje, eu sou a resposta para a redenção. Maior oportunidade. É o Redentor que está ali, e esses homens tendo esse privilégio maior. E aí nós vamos ler aqui juntos a respeito desse momento. E ainda que a infidelidade faça parte do comportamento humano,
a soberania de Deus, a soberania divina, ela é superior. Se nós fôssemos fazer uma análise rápida, assim, o quanto nós somos realmente fiéis ao nosso Deus, provavelmente teríamos que nos humilhar diante do Senhor, pedindo perdão. Muitas vezes o nosso coração, a nossa mente, os nossos desejos emocionais, eles superam, eles ofuscam, eles apagam a soberania de Deus. E muitas vezes, por isso, não mostramos às pessoas, através de nós, a glória de Deus. Quando uma pessoa do seu meio reconhece que você é um cristão, você pode ter a certeza, a convicção de que você está refletindo a glória de Deus, que você não está ofuscando a soberania de Deus. Esse é um grande desafio para nós. É o desafio diário de realmente, em alguns momentos, não termos a vergonha ou a timidez de declararmos que realmente somos escolhidos por um Deus vivo. Somos escolhidos por um Deus que faz a história acontecer e está fazendo a história acontecer através de homens e mulheres, jovens, crianças de Deus. Pense nisso. E vamos ler o texto a respeito dessas duas partes aqui, referente à instituição da ceia e referente à fidelidade de Deus. Versículo 26, dando continuidade, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Nós vemos esse grande privilégio concedido a esses homens, apresentado através dessa reunião, e podemos aprender que esse ato nós fazemos hoje como igreja também. E o que eu quero destacar aqui, nesse texto, e Mateus escreve a respeito disso, todo o ato que nós fazemos como igreja também. Aqui o próprio Jesus toma o pão e faz a referência a Ele, somente a Ele, entrega aos seus discípulos e dá a referência dizendo: toma, isto é o meu corpo. Aí pega o cálice, no mesmo ato que nós fazemos, realizamos hoje também, ele faz referência a Ele de novo: tomai, bebei, esse é meu sangue. E aí há uma referência interessante aqui. Ele vai dizer aos seus discípulos, e com ensinamento, ensinando, trazendo por que esse ato de tomar o cálice como sangue. Ele vai dizer o sangue da aliança. Em algumas versões vão dizer o sangue da nova aliança. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, lá capítulo 11, que é o texto que nós lemos oficialmente na ceia, vai dizer exatamente
referente ao sangue. Vai dizer a nova aliança, fazer isso em memória de mim, para nós de hoje. Mas o que eu quero destacar inicialmente aqui é o grande privilégio concedido a esses homens. Aquele momento que eles estão ali reunidos, Jesus falando dessas situações, mostrando esses privilégios aqui apresentados. E ele enfatiza no versículo 28, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Para o quê? Para que o sangue de Cristo Jesus foi derramado? Ele explica aqui, para a remissão de pecados, apontando para aquele grupo, 11 homens. Eu vou falar sempre 11 agora, porque um deles já está praticamente ali fora do contexto, mas que estão com o coração ali, realmente ligados realmente no que Jesus está ensinando. E nós vemos Jesus dando mais uma ênfase, dizendo, olha, como se dissesse assim, aproveite esse momento. Eu fiz essa anotação aqui de aproveitar o momento, para que eu e você possamos entender que Jesus no versículo 29, ele diz isso, ele dá essa ideia para os seus discípulos. E desta hora em diante, não comerei mais junto comigo, mas sim um novo. E um novo momento, aonde? No reino de meu Pai. E aí nós passamos, durante 12 meses, aqui celebrando, uma vez por mês, esse momento sublime, para que nós possamos trazer à memória verdades a respeito da soberania de Deus, verdade a respeito da confrontação que Deus nos faz, de analisarmos a nós, de olharmos e pensarmos como esses discípulos aqui. Talvez ficasse a interrogação, mas quando será esse momento? Mas Jesus tem apontando, falando desde o início do ministério, que Ele vai. E nós temos ainda esse contexto nos dias de hoje, como servos, nós temos a viva esperança da volta do Rei e do Redentor, para que possamos olhar para textos como esse e falar, esse é o momento de beber o novo, somente na volta de Cristo, na volta do nosso Senhor. E aí nós vemos esse grande privilégio que esses homens viveram, e o grande privilégio que nós temos no dia de hoje, de olharmos para a soberania divina, entender que ela é superior à nossa emoção humana, de entendermos que participamos de um ato que não foi inventado pelo homem, mas sim que o próprio Jesus ensinou aos seus. Então, que valor podemos dar ou atribuirmos ao momento que eu participo de uma santa ceia? O texto, lá em 1 Coríntios 11, vai dizer sempre em memória de mim. Aqui não há referência a isso, mas os seus discípulos trouxeram esse ensinamento. É lembrar que o corpo de Cristo representa, simboliza o pão, e o cálice simboliza o sangue, derramado por muitos. Para o quê? Para a remissão de pecados. Nós deveríamos, a cada Santa Ceia, hoje não é dia de Santa Ceia, domingo que vem, mas eu fiquei pensando, falei, Senhor, Tu é tão soberano, maravilhoso, que nos dá o privilégio de ouvirmos a respeito de como foi instituída a ceia e qual era o objetivo da instituição dessa ceia, para que nós, no próximo domingo que vem, nós possamos entender o que estamos fazendo na ceia. O que esses homens estavam fazendo aqui? O objetivo do Senhor, na soberania dele, era mostrar a eles, olha, esse é a videira, Ele é o Salvador. Há uma viva esperança nisso. E aí, diante disso, eles finalizando, participaram da ceia ali, aí cantaram um hino. Alguns historiadores, alguns teólogos vão explorar a referente, cantar os salmos. Nós ouvimos no início do culto de hoje salmos. Nós estamos aí, domingo após domingo, ouvindo no início do culto salmos. E nós, congregacionais, nós temos os salmos e hinos, para que nós possamos cada vez mais entender essa soberania divina, que ela vai ser sempre superior à nossa emoção humana. E eu penso, esses 11 homens,
olhando aquele momento ali juntos, de tudo que eles já haviam presenciado, dos milagres, até da mente dos ministérios, para cada um. Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. João. Há uma emoção ali envolvida. Há uma alegria ali envolvida. E Jesus dá o privilégio a esses homens sentar à mesa com Ele, para que eles sejam o quê? Os pronunciadores, para que eles propaguem o Evangelho, propaguem aquilo que de mais precioso há nesse mundo, o Evangelho, a salvação. Eu não consigo enxergar algo que seja mais precioso do que isso. Certa vez uma pessoa para mim falou assim: o que é mais precioso na sua vida? E eu faço a pergunta para você: o que você tem de mais precioso hoje na sua vida? As mamães e os papais não vale dizer aí que são os filhos, porque antes disso a gente tem que pensar assim: foi Deus que nos deu, pela graça soberana dele e vontade dele. Então o que você tem mais de precioso hoje na sua vida? É a sua salvação. Isso é mais precioso que você tem. Mas eu vou perder minha salvação? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Porque nós entendemos que isso é um presente de Deus. E na soberania dele, ele nos deu esse privilégio. Então é isso que nós temos mais precioso. Para esses homens aqui, tão pouco tempo. Faça uma análise: quanto tempo você caminha, quanto tempo você está aí na vida cristã, lutando, batalhando, passando por situações difíceis, às vezes o coração inclinando por situações pecaminosas, e há um ciclo, e vamos tratando, vamos lutando, batalhando, porque você é uma preciosidade para Deus. Nós somos essa preciosidade. Se nós somos essa preciosidade para Deus, devemos atribuir o que nós temos de mais precioso nessa vida a Deus, que é a nossa salvação, a nossa vida. De estarmos aqui hoje, não quero tratar a respeito disso, mas faça a autoanálise você. Como que você levantou hoje para vir para cá? Se você fosse um dos 12 e chegasse para Jesus como um dos chegou e falou: Senhor, onde queres que prepare a Páscoa? Senhor, onde queres que, vou fazer essa analogia, onde queres que eu possa anunciar o seu Evangelho? E tem que ter um despertar da alegria em nós, de entender que a soberania, ela é superior. Então nós não viemos a esse lugar impulsionados pela nossa emoção humana. A soberania de Deus, o Espírito Santo de Deus, te direcionou a esse local, para que pudéssemos olhar para esse texto e enxergar o grande privilégio que é de participar de algo que foi instituído, foi ensinado, foi mostrado pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor e Salvador. Então devemos valorizar isso. E o desejo era que outros irmãos estivessem nessa manhã aqui para ouvir a respeito disso. Porque domingo que vem, muitos de vocês estarão aqui para participar desse momento sublime. Não com o Jesus físico, porque esse privilégio foi concedido a esses homens. Quando nós olhamos Lucas lá logo no início, Lucas ele faz referência a isso, aquelas testemunhas oculares que viram, que caminharam com Cristo, que estavam ali juntos, que foi o caso desses homens. Nós não teremos essa figura física, mas assim como João Calvino trata a respeito desse momento da ceia, ele trata realmente do momento espiritual, e é um momento espiritual. A Santa Ceia não é um momento realmente de conquistas materiais, não é um momento de pedidos e conquistas materiais. É um momento semelhante a esse,
de enxergar e olhar, olha, esse pão simboliza o corpo de Cristo, o meu Senhor, que foi morto em meu lugar, para a remissão do meu pecado. O suco de uva simboliza o sangue derramado naquela cruz, para a remissão dos pecados. É isso que simboliza. E aí nesse momento, nós vemos ele saindo desse ato maravilhoso. Permita de novo fazer essa analogia. Todo domingo nós estamos aqui, passamos por esse momento aqui, do culto de ações de graças, onde o nosso coração é confrontado, onde adoramos ao nosso Deus, e vamos sair desse momento aqui. E ao sair, devemos estar atentos, vigiai e orai, estar atento. E aí eles vão para o Getsemane agora. E aí no Getsemane, Jesus vira para eles, para os 11, os 12 ainda, né? Vou falar 11, e fala, olha, vós escandalizareis comigo, pelo que vai acontecer. E aí ele diz, porque está escrito, ferirei o pastor, e o rebanho de ovelhas será disperso. E aí eu fico pensando o quanto é importante nós mergulharmos cada dia nas Sagradas Escrituras, para entendermos a voz de Deus, falando conosco, dos acontecimentos. Esses homens, provavelmente alguns deles já sabiam desse acontecimento. Jesus só repete o que provavelmente muitos deles já tinham aprendido. Está lá em Zacarias, lá no profeta. Já falava lá, olha, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Lembrando que Jesus, não é que ele falava entre linhas, mas a confrontação era no coração, dizendo aos discípulos, eu serei ferido, vocês serão dispersos. E aí, a soberania divina é superior. E agora entra a emoção humana aqui, o impulso humano, impulso esse que nós devemos tomar muito cuidado, porque é claro aqui no texto, quem vira primeiramente para Jesus e fala, no versículo 33, disse-lhe Pedro, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Bem, a nossa linguagem, bem ousado Pedro, né? Bem assim. E nós vemos que é uma situação da emoção. Ele está vivenciando aquele momento ali e não está enxergando a soberania de Deus. Ele está agindo pelo aquilo que ele está vivendo na emoção ali naquele momento. Pelo impulso. Não, isso não vai acontecer. E aí Jesus vira para ele no momento de confrontação. E preste atenção nisso. A minha versão vai dizer, replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Aquela questão do texto em 2 partes. O privilégio que eles tiveram aqui, de homens, pecadores, estarem com o Mestre, de não enxergarem a soberania de Deus, os acontecimentos, e entrarem num processo emocional dizendo, não, isso não vai acontecer. E o próprio Senhor confrontar, ainda esta noite, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. O que me chama a atenção aqui, é exatamente situações em que nós vivemos, muitas vezes. Estamos envolvidos religiosamente, a ponto de não enxergarmos que a soberania é de Deus. É Deus que está no controle de tudo. Se Jesus lá atrás falou, o meu tempo está próximo, por que principalmente Pedro, que era o líder, digamos assim,
Por que ele usou essa expressão? Não. Mesmo que seja um tropeço para todos, nunca serás para mim. E Jesus o confronta. E aí, é interessante que no versículo 35, disse Pedro, né? Reforçando esse lado dele, emocional ali. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Se o líder falou isso, os outros também. E todos os discípulos disseram o mesmo. Isso é anular completamente a soberania divina. E com isso, eu penso, uma falsa afirmação baseada no coração humano é um veneno. É um veneno. Principalmente para nós que somos crentes. Eu vivo um momento religioso, não paro para pensar a respeito do que eu devo falar ou devo atribuir primeiramente a mim, como pecador, que anula a soberania de Deus. O Senhor está falando, dizendo, apontando, é meu momento. Eu serei pedra de tropeço para vocês, mas é necessário acontecer isso. E aí vem esse e fala, não. E aí a nossa ênfase aqui é pelo menos 3 ênfases aqui. E a primeira ênfase que eu quero destacar aqui está relacionada com o agir de Deus. A soberania divina é superior à emoção humana, porque é o Senhor quem age. É o Senhor que age através de seus propósitos divinos. Não sou eu, não sou você, não é Pedro, não são os discípulos. Por mais que eles declararam emocionalmente ali, não, nem que eu tenha que morrer contigo, nem que eu tenha que... Isso nos ensina a não sermos soberbos no nosso coração, dizendo, não, eu sou Cristo 100%. Igual aquelas frases que a gente às vezes coloca no carro, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ouvimos lá, Deus é fiel. Eu vejo às vezes a expressão, né? Deus é fiel, aí eu coloco embaixo de você. Porque aqui foge, fere a fidelidade desses homens para com Deus, para com o seu mestre. Então a primeira ênfase que eu quero destacar aqui é essa. O Senhor é soberano. O Senhor é que age através do propósito dele. Nada que eu fale, ou você fale, ou que Pedro fale, ou que os discípulos falem, numa questão emocional, até firme, vai mudar o agir de Deus, a soberania de Deus. Pedro se dirigiu a Jesus aqui, depois daquele momento maravilhoso de ceia, estava com o coração radiante, estava com o coração transbordante, mas a parte humana impera, não enxerga a soberania, não enxerga que Deus é que age através dos propósitos divinos dele. Essa é a primeira ênfase aqui. A segunda ênfase, o Senhor revela aos seus através dos seus atos amorosos. O Senhor está mostrando, revelando aos seus, como faz conosco hoje. O Senhor se revela a nós através do quê? Através da Sagrada Escritura, através da palavra dele. E aí você, mais Pedro, né? Emocional do que espiritual, não enxergamos a soberania. O Senhor se revela, e tem se revelado através
da Sagrada Escritura a nós. É um ato amoroso, é um ato de graça que nós desfrutamos sempre. Então essa é a segunda ênfase aqui. E esse ato amoroso aqui, Jesus também, está relacionado com o que ele diz aqui. Vós escandaleis comigo. Por quê? Porque está escrito, está revelado já. Vocês serão dispersos. Só faltou Jesus dizer: vocês me abandonarão. Depois nós vamos ver mais para frente. Um próximo irmão que for ministrar, que ele vai mostrar o ato amoroso dele ainda. E mesmo nessa situação, mesmo nessa dispersão dos discípulos, por causa da inclinação humana, do medo, da preocupação talvez, do prejuízo talvez, do prejuízo diante da sociedade ali. Nós sabemos Pedro, quanto Pedro ali no momento se escondeu ali atrás e as pessoas abordavam, não, nem conheço, não conheço. Olha quanto cuidado nós temos que ter no dia a dia. Olharmos sempre que a soberania divina é superior à nossa emoção humana. Nós não vivemos emoções espirituais. Nós vivemos da espiritualidade. É diferente. Eu venho para o culto de domingo de manhã, canto os louvores, começo a ter uma alegria. Essa alegria ela tem que ser constante. Não é só aqui, é constante. Por mais que tenhamos tribulação. Alegrei-me. Salmo 130, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. E alegrei também quando eu saí. É constante. Esse ato amoroso de Deus, ele é revelado a nós dia a dia. Está presente dia a dia. E a terceira e última ênfase é que o Senhor, ele permanece fiel. Mesmo quando o homem é infiel. Nós vemos a atitude de Pedro e os discípulos aqui. Momento de fidelidade até o momento da ceia. Fidelidade plena ali. A ponto de falar, não, se eu tenho que morrer, eu morrerei contigo. E os outros concordaram. E a terceira ênfase é essa. E pense nisso. O Senhor permanece fiel, mesmo o homem sendo infiel. Isso traz a nós desafios. Desafios que nos faz pensar a respeito de como posso diariamente entender a respeito que o Senhor é quem age através de seus propósitos divinos. Como que eu entendo isso diariamente? Um dos maiores propósitos divinos que poderíamos pensar durante essa semana é na volta de Cristo, que é o anúncio dele, que ele sempre anunciou. E de que forma realmente eu posso entender que preciso meditar diariamente a respeito do ato amoroso de Deus, da fidelidade de Deus. Quando eu penso a respeito da igreja, no conteúdo, na essência, que foi o nosso Senhor que instituiu, eu começo a ter uma certa inquietude no meu coração. Inquietude essa que me leva a minha mente a pensar na fidelidade. O quanto eu sou fiel àquilo que Deus tem confiado a mim. Quanto uma afirmação
falsa, quando eu digo afirmação falsa aqui, relacionada ao nosso coração, o quanto isso pode afetar a minha vida de relacionamento com Deus. Isso para nossos dias de hoje. O quanto essa afirmação aqui, essa atitude de Pedro e os discípulos, afetaram depois, porque Jesus, no mesmo capítulo que nós vemos hoje, Jesus fala que ele ressuscitará, que ele vai adiante deles. O Senhor está falando com eles. E o quanto o Senhor tem falado conosco, e muitas vezes não estamos atentos. O Senhor dizendo, estou adiante de vós, e nos atentamos a isso, não confiamos nisso, e atribuímos as nossas emoções, achando que somos fiéis e não sabemos o quanto somos infiéis ao nosso Deus. Aqui está um texto claro disso. 3 ênfases desafiadoras para nós. Entender sempre que quem age é Deus, sempre através dos propósitos divinos dele, sempre. Se hoje você sair daqui e acontecer algo que não seja normal no seu dia a dia, atribua a soberania de Deus, não haja pela emoção. Se você hoje sair daqui e acontecer algo que você não enxergue os atos amorosos de Deus, lembre-se que é através dos atos amorosos de Deus que ele se revela. Olhe, observe e enxergue esses atos amorosos. Muitas vezes eu penso que nós devemos parar, ter um momento de solitude, você e Deus, e fazer uma retrospectiva da sua vida e do seu coração, e começar a enxergar essas coisas, começar a enxergar esses atributos que Deus se revela, que é revelado a nós, da soberania, do amor, da fé. E aí, entender por último, aqui, para nós finalizarmos, que mesmo com todo esse processo, o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece fiel, ainda que o homem seja infiel. Deus nos abençoe. Deus nos ajude a olharmos, a enxergarmos que a soberania divina, ela será sempre superior à emoção humana. Amém? Vamos orar. Vamos orar nesse momento, enquanto o pessoal do cântico vem até ao púlpito. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos antes de nós cantarmos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio concedido a nós nesta manhã, de podermos, Senhor, desfrutar desses momentos de exposição da Tua Palavra, entendendo, ó Deus, que a ênfase, Senhor, maior é relacionada à Tua soberania. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a caminharmos, Senhor, em entendimento diário de que todo o propósito que acontece e vai acontecer é por vontade soberana Tua. Que Tu se revela, Senhor, através do Teu ato amoroso e que, Senhor, mesmo nós sendo infiéis, Tu permanece fiel. E nos ajuda, Pai. Cada dia crescemos, Senhor, em graça, em conhecimento de Ti, a termos uma vida, Senhor, não religiosa, mas uma vida de espiritualidade,
Uma vida essa, Senhor, que reflita, Senhor, a Tua glória, reflita, Senhor, o Teu amor, não só a nós, Senhor, mas a todos, ó Pai, que estão ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus pela exposição da Tua santa palavra. Amém.